Boa noite. Ixi, gente, vocês estão tudo escuro, eu não tô nem enxergando vocês. Não vai dar certo. Hoje a gente vai fazer mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui novamente. E tudo que eu disser aqui não é nada da Natália, certo? Eu sou aqui uma pessoa que vai conduzir o nosso estudo. Então, uma coisa interessante que o Felipe falou sobre a gente estudar antes o material que a gente vai ler amanhã no estudo da quarta-feira, vale também esse lembrete para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vale a gente trazer o livro, né, para acompanhar esse estudo. Vale dar uma folheada antes para ver alguma dúvida que você tem enquanto está estudando e que aqui com o auxílio, né, de uns e dos outros, e principalmente as intuições que vêm da espiritualidade que conduz, que vai auxiliar na gente evoluir junto e aprender junto, né? Então, o maior objetivo desse dia de hoje não é a Natália vir aqui e ficar lendo as perguntas e lendo as respostas. É a gente junto estudar, tirar nossas dúvidas, né? Com certeza, fazendo uma segunda leitura, uma terceira leitura, mais dúvidas virão. E a gente só tem dúvida quando a gente estuda, né, pessoal? Isso é verdade. E eu convido, né? Graças a Deus o Cauê tá bem aqui assim no meu, eu tô conseguindo ver ele. Se ele levantar a mão, eu vou conseguir. Não se ele levantar a mão, né? Quando ele levantar a mão, eu vou conseguir enxergar, né? Mas quem eu não estiver vendo, por favor, faça assim com a mão, que aí dá certo. Que tem a luz bem aqui, acho que como a gente ficou torto, aí ficou meio difícil de ver quem tá mais atrás. Mas aqui tá tranquilo. Então vamos lá. No último estudo do Livro dos Espíritos, a gente foi falado aqui pelo Felipe, a transmissão progressiva, né? É o livro 2, quem tiver aí com o seu exemplar, quiser acompanhar. Hoje nós vamos a partir da pergunta 200, né? A gente está lendo o livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. A gente terminou naquela parte onde falava do destino das crianças depois da morte. E hoje a gente vai iniciar a parte que fala de sexo nos espíritos. Então, a primeira pergunta, ele pergunta assim, Kardec diz o seguinte: os espíritos têm sexos, né? Sexo feminino, sexo masculino, enfim, né? Na pergunta ele fala que não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Novamente aquela questão da nossa ideia, né? Como é que a gente raciocina e quer trazer o material para o espiritual? É uma coisa bem material, essa pergunta, acredito que seja bem orgânica, né? Bem material. Então, realmente não como a gente entende. Entre eles, o que há é amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. E essa questão da identidade de sentimentos, aí eu comecei a refletir, poxa vida, e nossos maridos, nossas esposas, como é que a gente chega lá no plano espiritual? Como será o sentimento que a gente nutre por aquele espírito que passou tanta coisa junto conosco durante o momento da encarnação, né? Durante a nossa última experiência? Como é que é esse sentimento? Então, só vai acontecer, a gente só vai saber quando chegar lá, gente. Mas a gente conseguir, eu acredito que seja tirar o máximo do que a gente tem ali, do desejo carnal, daquela coisa voltada ali para a necessidade carnal, que é muito mais ligada à matéria, para um sentimento de amor mais sublime, né? Que hoje, assim, o sentimento de amor mais próximo do amor que eles explicam para a gente, que na verdade, o sentimento de amor, é o sentimento de uma mãe com filho. É o que é mais próximo do verdadeiro sentido desse sentimento, tá? Então, na verdade, seria esse o paralelo. Pensar que no plano espiritual a gente não vai ter esse amor carnal de
querer possuir a pessoa e que muitas tão deturpado que a gente vê nas relações, né, de tantos problemas que tem entre os casais, tantos problemas passionais causados por quê? Porque é muito ligado ainda àquela matéria, muito ligado a essa vertente. Então é uma coisa bem mais sublime, bem mais sutil, bem mais pura, né? Na pergunta 201, ele faz o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? O que é que vocês acham? Sim? Claro, né, gente? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Eu ia falar, mas ele vai perguntar aqui mais adiante, então eu vou antecipar só um pouquinho, né? A gente pode escolher o sexo, né? Enfim, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que ele deve suportar. Então, por exemplo, eu me afinizo bastante com as coisas masculinas. Eu, Natália, enquanto pessoa, eu gosto de futebol, né? Eu gosto de várias coisas que envolvem assim, o sexo masculino, das preferências, né? O estilo de vida, assim, e isso é bem interessante quando eu pego no exemplo de que a gente vê traços na nossa personalidade que podem ser reflexos da última encarnação nossa. Então, talvez, assim, mais um exemplo pessoal, porque eu não gosto de usar exemplos de terceiros, né? Eu prefiro falar de mim, que é mais fácil para transferir para vocês. Por exemplo, eu não me vejo muito afetuada às crianças. De repente eu me vejo no projeto de evangelização infantil. Mas por quê? Porque eu sempre tive muito receio das crianças. E pode ser que nessa vida eu tenha escolhido ou tenha sido imposto ou foi combinado eu vi como mulher para experimentar os sentimentos de mulher e experimentar a questão de ser mãe, para ver se desperta esse sentimento, que até então, né, não existia. E isso é justamente essa questão: por que a gente nasce homem, por que a gente nasce mulher? Claro que a gente vai nascer em várias vezes, de várias formas e em vários sexos separados, né? Para justamente experimentar todas essas emoções, todos esses sentimentos, poder usufruir do que a gente aprendeu, do que a gente fez de errado e também vir novamente para poder fazer correto, né? Quando você pega aquela história de um marido que ele é machista, que maltrata a esposa, que era muito comum isso nos anos 30, ter a esposa como um objeto, né? E aí ele vir numa outra encarnação como mulher, passar por todos os constrangimentos, né? Enfim, ter toda aquela bagagem de sentimentos que as mulheres passam, e esse contrassenso, esse contraponto é imposto pela nossa sociedade e vai muito realmente da experimentação de sentimentos e do que é realmente, não que seja digno, mas do que é da características de cada sexo, né? A gente vê que hoje em dia tem muitas profissões que são muito masculinas e que atualmente existe um contrassenso, um lado, uma vertente feminista para quebrar isso, mas isso aí é uma outra discussão. O interessante aqui, nós temos essa oportunidade sim de passar tanto pelo lado feminino quanto pelo lado masculino, ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, né? E esses são os sentimentos que a gente precisa aprender com eles e essas experiências que o sexo feminino nos dá e o sexo feminino e o sexo masculino também, tá? Aí ele faz um comentário justamente falando nesse sentido: os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que se fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens, né? Então é mais bonitinho, mais bem explicado isso que eu falei antes, tá, gente? Tudo certo, gente? Tô achando vocês meio, né? Nem calangueando estão. Tá tudo certo? Então vamos lá. Próximo tópico, a gente vai falar sobre, eu adoro esse tema, e assim, as coisas não são por acaso, né, Felipe? No outro estudo que a gente frequenta,
eu tinha visto esse capítulo e no dia que foi dito assim, parentesco e filiação, eu disse, eita, esse capítulo é bom, porque vai falar sobre aqueles conflitos, né, difíceis que a gente tem dentro de casa, né, o dia a dia, aquele que sempre está ali cutucando o defeito da gente, aquilo ali que está sempre tirando a gente dos eixos, né? Estou aqui querendo me equilibrar, fiz 20 meditações, mas aí tem uma coisa que fulano disse comigo que pronto, quebrou todas as meditações, né? Porque são as nossas provas, né? As maiores provas estão dentro do seio familiar, é onde a gente deve mais ter caridade e onde a gente deve mais crescer junto, né? Então aqui a gente vai ter algumas perguntas que vão explicar um pouco dessas divergências, desses destemperos, enfim, mas mais aprofundadamente em outras obras, tá, gente? Aqui ele dá só uma pincelada e o que ele faz é atiçar a nossa curiosidade para que a gente estude mais sobre o assunto, tá? Então, da mesma forma que eu fiz aqui com vocês. Na pergunta 203, ele diz o seguinte: os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar à vida moral? Vocês entenderam a pergunta? Eu tive que ler umas 3 vezes para entender. Certo. Vou ler de novo, tá? Os pais transmitem aos filhos, ou vamos quebrar em partes, porque o livro dos Espíritos ele tem disso, né? Tem uns momentos que a gente tem que parar e analisar, porque senão a gente realmente não compreende. Então, vamos quebrar em partes. Na primeira pergunta, o que é que vocês acham? Os pais, eles transmitem aos filhos uma porção da sua alma? Você acha que, dona Edni, quando a senhora foi ter seu filho, uma parte da alma da senhora foi transferida para o seu filho? Eu acho que sim. A senhora acha que sim? Vamos lá. Pronto. Continuando aqui na pergunta. Quem compartilha dessa opinião da dona Dini? Ninguém? Pode dizer por que não compartilha? Cada um tem a sua alma, né? Ou se limitam a dar-lhes a vida animal? Vocês acham que a gente também se limita a dar para os nossos filhos a vida animal deles? E mais tarde adicionar a vida moral? Percebe que quando a gente lê em partes, a gente consegue compreender um pouco melhor? A primeira pergunta dele, nessa pergunta super bem elaborada, né, diga-se de passagem, é se a gente dá aos nossos filhos uma porção de nossa alma. Isso aqui ele já diz que não, porque a alma ela é indivisível. Então, quando a gente tem os nossos filhos, a gente fornece o material orgânico, tá? Para ter o desenvolvimento de um embrião, né? O pai e a mãe vão lá e fornecem material orgânico para que exista o desenvolvimento da matéria, gente. Então a gente não tem doação de parte da nossa alma. Como é que a gente vai doar futuramente? Para que, fora o material orgânico, a gente vai somar mais tarde a vida moral daquele ser. Então a gente é responsável por aquele ser enquanto desenvolvimento tanto da sua matéria orgânica como da sua moral. Então na resposta ele diz o seguinte: a vida animal somente, porque a alma ela é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Com essa resposta que ele dá, abre mais uma dúvida para a gente. Por que ele diz o seguinte: um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa? Essa inteligência, ela vem da onde? Ela vem da matéria? Ela vem do espírito? De onde é que vocês acham que vem? Vem da moral que é desenvolvida? Na verdade, gente, é aquilo que eu tinha começado falando. Os pais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento orgânico e durante a vida toda, né, toda ela, a responsabilidade pela moral daquele ser que fica na sua responsabilidade, né? Então, se um pai ele é estúpido, ele pode ter filho inteligente, talvez por quê? Porque um pai que tenha um baixo conhecimento, tanto moral quanto um baixo desenvolvimento, tanto moral quanto científico, de sua inteligência em si, ele pode ter um filho que tenha uma capacidade de moral e de inteligência maior do que ele. Porque o filho, essa inteligência, vem do espírito, vem das experiências que esse espírito passou nas últimas oportunidades que esteve enquanto encarnado, tá, gente?
Então é por isso que ele coloca essa observação no final. E aí na pergunta 204, ele segue mais ou menos nesse mesmo raciocínio, né? Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além de nossa existência atual? O que é que vocês acham? Quem aqui tem mais de 5 pessoas no núcleo familiar? Mais de 5, gente. Mais de 4. Mais de 4. Mais de 3. A maioria. A maioria tem mais de 3 pessoas. Então, vocês imaginem aí, mais de 3 espíritos convivendo sempre da hora que o sol nasce, à hora que o sol se põe, às vezes até nos outros horários, né? E as experiências que nós temos com os nossos familiares, né? Nem sempre são fáceis, nem sempre são positivas. Cabe a nós saber aproveitar todas as oportunidades que a gente tem na companhia desses espíritos que não são só espíritos afins, que estão aqui conosco para aprender, mas que por muitas vezes são espíritos que nos devem ou devemos, ou vice-versa, ou que estão precisando passar pelo mesmo tipo de prova, né? E é justamente isso que ele quer dizer quando ele pergunta se a parentela ela remonta além da nossa existência atual. Vocês acham que na próxima encarnação vocês vão vir com o núcleo familiar, com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos? Vocês já pararam para pensar em quantas encarnações cada um de vocês já teve? Cada um desses espíritos já teve? Se vocês hoje consideram que tem uma família grande, que não dá tempo de chamar fulano para o meu aniversário, né? Não dá tempo de programar de se reunir todo mundo no domingo, porque não vai caber muita gente. Vocês imaginem numa só existência. Imaginem aí quantas existências que nós já tivemos e vai como uma teia de aranha, né? Vai se encaixando uma peça que puxa a outra. Quando a gente vê numa rede social, se você se inscreve numa rede social, quantas pessoas vocês não conhecem? Ai, tu conhece fulano, né? Fulano que eu conheci. Ah, tu conhece fulano da onde? Eu trabalhei com ele há não sei quantos anos atrás. Ai, pois é. Pois ele é tio da minha sobrinha. Aí, todo mundo se conhece numa rede social, né? Vocês imaginem na rede espiritual, na rede que está interligada, conectada aí de várias encarnações. Então, meio que a gente sabe já então essa resposta, né, gente? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais, ela estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores, né? Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós, certos espíritos que vos parecem estranhos. E aí, isso daqui a gente faz mais um adendo, eu vou fazer mais um adendo aqui, porque tem muitos parentes nossos espirituais que vieram nessa encarnação como nossos amigos, como pessoas que a gente gosta de conviver. Não tem nenhum laço sanguíneo, mas, poxa vida, eu me dou tão bem com fulano, né? Eu me dou mais com fulano do que com meu próprio irmão, minha própria irmã, que é filho do mesmo pai, que é filho da mesma mãe. Poxa, que coisa interessante. Interessante. Se a gente parasse para pensar que aquilo ali é um resquício da nossa vida espiritual que vem puxando aí várias pessoas na nossa rede de contatos, né? Na nossa rede de relacionamento das outras encarnações, não seria interessante, seria o óbvio, o simples, né? A gente reconhece ali naquela pessoa uma outra que a gente já conviveu, que a gente já conhece, e com certeza a gente tem uma família espiritual bem grande, que com certeza também não está 100% toda ela encarnada, tem uma parte grande também que está desencarnada, e nos aguarda quando a gente retornar, e faz uma festa enorme, viu? Dizem que as festas quando a gente volta para o plano espiritual é uma coisa assim magnífica. Na pergunta 205, na opinião de certas pessoas, que foi? Como é, Fran? Dependendo de onde a gente vai, né? Dependendo da festa, né, Fran? De repente, né? Eu não disse onde, eu disse que fazem a festa, né? Uma vez, aqui, pronto, 205.
Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. E na opinião de vocês? Vocês prestaram atenção na pergunta? Não. De novo? Tá. Na opinião de certas pessoas, tá, Fran? A doutrina da reencarnação, ela parece destruir os laços das famílias. Vocês acham que a reencarnação causa isso? A destruição, né? Destruição desses laços familiares? Ela os estende, não os destrói. É justamente aquilo que eu estava falando, né, gente? Quanto mais a gente vive, mais encarnação tem, mais gente conhece, mais contatinhos acumula, né? E por aí vai. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores podem se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Poxa, isso aqui é fenomenal. Não sei se vocês perceberam. Quando ele faz a pergunta, ele é bem duro. É como se fosse combatendo a reencarnação. Para remontar ali aos céticos, que até hoje, né, gente, tem muita gente que é contra a reencarnação, que minha religião diz que isso não existe, né? Então, Eternamente, né? Exato. E ele faz essa pergunta para obter essa resposta. E olha a resposta como ela é satisfatória e ela é fantástica. Quando ele ataca ali a reencarnação, para ver se realmente é uma coisa que faz sentido, né? Ele diz que na opinião de algumas pessoas, a reencarnação ela destrói os laços das famílias, né? E quando os espíritos que respondem, eles dizem que, na verdade, é o contrário, ela os estende, qual é o sentido disso, né? Qual é o sentido de a gente ter várias famílias, vários espíritos diferentes, às vezes espíritos que a gente nunca nem viu, que nem conhece, mas que estão ali por algum propósito. Como existem famílias, por exemplo, um pai e uma mãe que precisam passar pela prova de perder uma criança em tenra idade, logo quando ela nasce, ali nos primeiros anos. Às vezes aquele espírito daquela criança é um espírito de tal elevação que ele nem conhece os pais, mas ele quer auxiliá-los de alguma forma e ele se submete a passar por aquilo para ajudar os pais que precisam cumprir aquela prova. Então, isso aí é só um exemplo dentre vários, né? É claro que assim, é evidente que em muitos dos casos a gente já se conhece, a gente já viveu com os nossos familiares em outros momentos, em outras encarnações. A mãe já foi pai, o pai já foi filho, o irmão não era irmão, era pai, enfim, né? E se a gente parar para pensar, qual é o motivo disso? Qual é? É para justamente quando eu encontrar aquela pessoa numa outra experiência encarnada, quando eu olhar no olho dela, que é a janela da alma, e eu reconhecer ali uma pessoa que já teve um laço sanguíneo, que o laço de uma mãe com o filho, o laço de um irmão, o laço de um pai com o filho, é muito forte, é muito denso. As relações elas são muito densas, né? Marca, fica registrado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E quando a gente reconhece, a gente não vai reconhecer e dizer, fulano ali foi meu pai na encarnação passada, tão legal ele era. A gente não vai ser dessa forma. A gente vai reconhecer pelo sentimento, pela fraternidade. Então, às vezes o pai que era na encarnação passada, nosso pai, agora é o nosso vizinho. Ou então é a pessoa que trabalha com a gente, está ali no dia a dia do trabalho, os desafios do trabalho. Mas a gente tem um amor tão grande por essa pessoa e não sabe de onde é que vem ou de onde é que vem. É até o pai na vida passada, né? Então, esses laços, né, eles aumentam os deveres de fraternidade com aqueles que não são, nessa oportunidade atual, os nossos laços mais densos, as nossas relações mais fortes, os nossos laços consanguíneos. O que é que isso quer dizer? Qual é o maior objetivo da gente enquanto pessoas, né? Tratar o nosso irmão como
né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai amar o nosso próximo como a si mesmo? O desenvolvimento da fraternidade. E como é que a gente desenvolve a fraternidade? Com um vizinho que a gente nunca nem viu na vida. Como é que eu vou ter um amor tremendo por uma pessoa que eu nem vi na minha vida nunca? Trazendo uma pessoa que vai estar ali na minha rede de contatos anterior, que eu já tenho uma simpatia, uma afinidade, e através disso a gente vai conseguir ser gentil com ele, tratar bem, não querer o mal. E com isso é a oportunidade que a gente tem de desenvolver a fraternidade no globo todo, entendeu? Então é uma forma que eles encontraram que é muito perfeito, muito engatilhado, né? Da gente trabalhar isso dentro da gente, porque enquanto não tiver a fraternidade, enquanto tiver uma criança com fome lá na África, o nosso mundo ele não vai se desenvolver. Ele não vai passar do estágio de patamar de provas e expiações. Então nós temos que pensar, quando a gente pensar, poxa vida, eu queria tanto que o meu mundo fosse logo para o próximo estágio, né? Não queria mais sofrer. Ora, se não quer mais sofrer, você tem que pensar então como todo mundo como um todo, como todo mundo como teu irmão, né? E para isso a gente precisa pegar nossas manguinhas, arregaçar as manguinhas e trabalhar para isso. E a espiritualidade dá aqui uma das formas que ela trabalha para isso. Coloca ali perto da gente pessoas que a gente já conheceu antes, que a gente já tem ali um sentimento. Às vezes não é um sentimento tão bom, mas é uma oportunidade da gente se redimir com aquela pessoa. Né? Então a gente tem que estar atento a essa rede de contatos, de relacionamentos que a gente tem hoje, não só no seio familiar. A gente tem, é principal, é dever nosso, prestar atenção naqueles espíritos que estão vivendo ali próximos da gente, com as relações consanguíneas, que têm realmente ali deveres mútuos, muita responsabilidade, mas também aos que se estendem, tá, gente? Gente, eu falo demais, eu queria saber se está tudo bem, se estão acordados, se estão dormindo, tá tudo certo, né? Natália, até agora tu falou só nas coisas boas, mas a gente também tem os familiares, eles têm assim, de raiva, de angústia, né? Exatamente. Muito. A maioria deles, né, Fran? O tempo todo. A verdade que eu disse, Fran, é justamente isso. Por que a gente tem que ter mais atenção para dentro do nosso seio familiar? Porque é onde a gente vai ter as relações mais difíceis, né? Posso ter um relacionamento difícil com o meu chefe, mas o meu chefe, dá 18 horas, ele vai para casa dele. Eu vou para minha casa, só vou ver ele amanhã. Acabou-se ali meu estresse com ele, amanhã é outro dia. Agora imagina. Daqui acaba o estresse com ele. Pode ser que não acabe, né? Se a gente não trabalhar isso dentro da gente, pode ser até que não acabe. Mas você imagina uma pessoa que tira a minha paciência, que tira a minha paz. Dentro da minha casa, 24 horas comigo, da hora que eu saio, eu tenho vontade nem de ir pra casa desse jeito. Mas existem, e assim, eu não vou dizer que em todos, mas eu acredito que em 90%, a grande maioria tem ali seus arranhados em casa, né? Aquelas pessoas que a gente, puxa vida, meu Deus, como é que pode? Vou dar um exemplo aqui. Dentro de casa, ó. Não diga não. Eu tenho que dar o exemplo, o que eu posso, Fran, né? O que é que eu posso dizer? Me botaram numa família, né? Me botaram numa família, onde eu tenho ali uma irmã que tira minha paciência. Doutora Jéssica. Exatamente. Pra quem não conhece, é essa bichinha ali, viu? De vermelho. Mas é justamente isso. A gente saber transpor essas dificuldades. Tem hora que eu tô querendo matar ela em casa. Se eu não vou perder minha encarnação com isso, não. Com essa coisa pouca, não. Ali, uma pergunta. Adoro perguntas. Ei, Natália, mas quando a gente tem um entendimento, né, fica até mais fácil a gente tentar compreender a pessoa, né? E quando a gente não tem, fica tão difícil. Então. E acaba que complica mais, piora mais a situação, né? Então, não era isso que eu acabei de dizer? Se eu vou matar pra perder minha encarnação? Pra quê? Né? Não vou perder isso. O que eu já consegui até aqui, aí tira a minha paciência, tira a minha paz, pronto, acabou-se tudo. Tudo que a gente estuda não serviu de nada. E quem não estuda, né, gente? Então, mais uma vez aí, o poder das nossas orações, pelos nossos familiares, pela nossa mente, trabalhar a nossa mente, pra gente conseguir transpor essas dificuldades do dia a dia. Porque tem dia que você acorda, já tá assim, o dia já começou cheio, já tá com discussão de manhã cedo.
De manhã cedo, a chave do carro some, você não consegue sair de casa, o portão dá problema, o cachorro fugiu, o gato está desaparecido. Gente, são as coisas que a gente passa para testar mesmo a nossa resiliência, a nossa paciência. Ai, não, sai da minha frente, não vou te matar. Pelo amor de Deus, não existe, né? Cadê o meu centro? Cadê o meu autocontrole? Cadê o meu autoconhecimento? Por favor. Assim, eu tô falando isso, é um desabafo, assim, quase, né? Mas falando bem sério, e assim, brincando, porque a gente sabe que, às vezes, esses laços, eles são rompidos, porque a gente não consegue transpor, não consegue enxergar o motivo daquilo, daquela antipatia, né? Às vezes nós temos familiares dentro de casa que o pai não se sente como pai, a mãe não se sente como mãe, o filho muito menos se sente como filho. E aí, como é essa família? Que o pai não é pai, a mãe não é mãe e o filho não é filho. Como é que vai evoluir, como é que vai crescer, o que é que vai aprender esse pessoal? Então, assim, nós, certo? E nós, eu digo todo, nós temos o dever de, quando ouvir alguém numa situação dessa, a gente fala, pega esse livrinho aqui, toda vez que você tiver raiva, estiver pensando assim, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Fala isso aqui, vá se instruir. Porque a gente que estuda, né, que procura ter o conhecimento, a gente não consegue. A gente ainda sai do sério, a gente ainda discute, né? Agora eu aprendi uma coisa boa para não discutir. Na hora da raiva, pega um copo d'água, enche a boca d'água e toma aquele copo d'água bem devagarinho. Não joga. Não joga que vai dar outra briga. Quebrar o resto dos copos vai dar outra briga. Quem vai limpar é outra briga. Não. Pega um copo d'água, tu bebe bem devagarinho, entendeu? E não discute. Por quê, gente? Porque isso você tá se treinando. Mesmo jeito que um esportista, ele não nasceu correndo uma maratona, não. São nas poucas coisas. Desse jeito, né, não? É. Vai ficar encharcado, porque ela tem água direto. Por isso que essa caixa d'água não dá pra ela, não. Eu acho que não dá nem pra ela nem pra mim, né, não, Fran? Ah, que Maria. Exatamente. Então, é justamente isso. Então, vocês entenderam como foi perfeita essa resposta que eles deram? Que essa questão da reencarnação, ela aumenta os nossos deveres de fraternidade, visto que os vizinhos e os servidores pode se encontrar, dentre esses espíritos, um espírito que esteve ligado a nós pelos laços consanguíneos, numa outra oportunidade, né? Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter o pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? Que foi, Fran? É dúvida? É formiga mesmo? É formiga. Tá certo. Eu vou ler de novo, tá, gente? Ó, falando ainda da reencarnação, tá? Aqui Kardec pergunta, né? Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Porque agora com a reencarnação eu não vou mais dar importância para os meus pais, não. Ou então eu vou dar vai perder a importância que os meus pais têm, eu não vou mais ver que meu avô foi um cara bacana, né? Não vou reconhecer que a minha avó, poxa vida, criou 10 filhos sozinha e era órfã. Essa é uma coisa bem trágica, né? Mas é só para idealizar que muitas pessoas têm aquela fantasia de que a família tem que ser muito assim, idolatrada. Vamos já chegar lá, se tem ou se não tem, tá, gente? Tô só dando suspense. A reencarnação, ela faz isso? Ela faz a gente esquecer dos nossos familiares? Faz a gente deixar de dar importância para os nossos avós queridos? Faz, gente. O fato de um ser desencarnar faz com que eu tenha agora menos respeito pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus pais. Porque numa outra experiência, eles são meus pais só agora, momentâneo. Eu vou respeitar menos eles por conta disso? Não, né, gente?
É verdade quando ele diz o seguinte. Ele pergunta aqui no final uma coisa que eu vou prestar atenção se vocês não vão prestar atenção. Ele diz assim, ó. Visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente, o que ele quer dizer com relação à genealogia, à raça e vindo uma condição diferente? Ele está aqui cheio de orgulho nessa pergunta. E o Espírito responde bem, né? É verdade, mas a importância se baseia no orgulho. Essa importância que ele está dando aqui na pergunta é a importância de que meu bisavô foi possuidor de grandes terras. Possuía quase ali o Jaguaribe todo, meu bisavô. Era dono ali daquelas terras ali tudinho. Não tinha nenhum preto na minha família. Isso é verdade. Não, o que eu estou dizendo aqui são os exemplos que ele está citando aqui. Não tinha nenhuma pessoa que era homossexual na minha família. Então, assim, é como se ele estivesse perguntando se a gente tem que deixar de idolatrar a nossa família em relação a essas condições que as famílias hoje apresentam. E sempre apresentaram, tá, gente? Não é de hoje isso. Ele diz o seguinte: essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, a posição e a fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Ou seja, essa pergunta, né, veio cheia de pincelada de orgulho e saiu aí com a lição de moral. Na pergunta 206, ele continua: do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? É aquilo que eu estava falando antes, né, gente? Claro que não. Seguramente que não. Por que se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual os espíritos elevados se encarnaram? Embora os espíritos não procedam uns dos outros, né, eles não têm menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços de família. Então, da mesma forma que a gente vai honrar a nossa família que a gente conhece hoje nessa experiência, a gente vai honrar a nossa família na próxima e a gente deve honrar a nossa família nas experiências anteriores, quem tiver essa oportunidade aí de conhecer, né? De conhecer, de se lembrar, que tem um pessoal aí que se lembra, né? Eu, particularmente, ainda não tive essa sorte, né? Enfim. Mas é fato que a gente deve honrar os nossos familiares, é um dever, mas eu acho que é mais uma questão de... Como você tem aquele laço, aquela ligação consanguínea e forte, né, com aquelas pessoas, você vai sempre ter ali um sentimento, né? O ideal é que seja um sentimento de carinho, né, Fran? Na maioria das vezes pode ser que não seja, mas é onde a gente deve, mais uma vez, se não for, a gente deve procurar uma forma de que seja. Né? A gente deve procurar transpor todas essas inimizades, todos os sentimentos que a gente ficou ali de rancor, de mágoa, principalmente desses familiares que em experiências anteriores ainda pulsam aí com sentimentos de inveja, né? De mágoa, e isso prejudica muito a nós e muito a eles. E esse sentimento que a gente tem pelos nossos familiares hoje, se refletindo hoje, a gente tem que pensar o seguinte: hoje nós somos outras pessoas. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos há 2, 3 encarnações passadas. Nós não somos a mesma pessoa que a gente era ontem. Então percebam aí que o tempo, não vou entrar aqui na discussão do Hermínio, que o tempo é um lugar, mas o tempo, ele especifica para a gente que, conforme vai passando,
A gente tem a oportunidade de ser uma versão melhor de nós mesmos, né? Muito bem, Cauê, vai lá. A gente percebe na leitura da literatura espírita em geral, principalmente a de Kardec, que ele propõe um indicativo, ele propõe uma proposta de amor. Inclusive tem o Cristo como um grande professor para ele, vai no decorrer da obra, ele deixa claro isso, mas não tem o como. O livro não traz o como, ele traz a proposta. Então, se alguém vai ler o livro buscando a resposta, ele não vai encontrar, ele vai encontrar a proposta. E dentro dele, e buscando ajuda, ele pode encontrar talvez a resposta que vai funcionar para dar para a encarnação dele o melhor direcionamento possível. Exato. O como, gente, é muito fácil, né? Ó, tu faz assim, igual uma forma de bolo. Bota 3 xícaras de farinha, 3 ovos, 3 não sei o que, 3 não sei o que, saiu o bolo. É muito fácil se for assim. Cadê o mérito? O como a gente tem que buscar, tem que ir atrás. E eu já vi que tem muitos autores espíritas que eles dão ali alguma coisa, já de ter estudado muito, eles dão ali umas pinceladas de o que é que você deve fazer, o que é que você deve fazer para... Quando 2 pessoas querem brigar e uma não quer, e aí? Se uma não quer, 2 não brigam, então sai de perto. Tem várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que fazem parte do como. Como é que você deve fazer para perdoar uma pessoa? Primeiro sinal de que você está perdoando uma pessoa, está começando a entrar naquele processo de quebrar aquela energia densa do ódio, do rancor, que envolve ali não perdoar, é quando você começa a não querer mais o mal daquela pessoa. Você não quer mais o mal dela, você começa a orar por ela, você começa a quebrar aquela energia. Mas, gente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nós temos a tendência, por conta do mundo globalizado de hoje, e essa torrente de informações que a gente recebe, de ser muito imediatista, de querer muitas coisas assim, do dia para a noite. E as coisas, elas são ali, não são nem tijolos. É cada fiozinho de teia que a gente vai tecendo da nossa história, cada pontinho que você vai colocando, pouco a pouco. Não adianta você querer se atropelar, você querer correr na frente, não é assim. Porque você vai, bota 2 tijolos, faz aqui a linha todinha do muro, né? Vai na segunda linha do muro, aí bota 2 tijolos errados, aí o muro pega e desaba. Aí você desiste? Não. Você vai lá e faz a linha toda de novo. Então é um processo lento, realmente, e por isso, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de várias encarnações, mas assim, depende muito da gente, né? O nosso esforço é proporcional ao nosso sucesso. E isso não é dica de marketing, né? Isso aí está nos livros, está na doutrina inteira, né? E hoje nós temos aí uma coisa que agrava ainda mais a nossa situação, que é o nosso acesso às informações gratuito, videoaula, audiobook, tudo que você imaginar, tudo que você botar no Google, e aí você não está estudando, você não está se dedicando, você não está se esforçando, por quê? Então, essa é a questão. Se eu quero, eu vou atrás, né? Eu não posso esperar que caia do céu. O como, ai meu Deus, mas é muito difícil. Mas eu só vou saber se é difícil, se é fácil, se eu botar a mão na massa, né? Tá certo? Tudo certo, Cauê? Então, vamos lá. Ele continua dizendo essa questão das famílias. Então, eu vou só responder aqui a última pergunta, a 206, para a gente avançar. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Ixi, gente. Estamos já terminando, tá? Ele diz o seguinte: seguramente que não. Isso falando dos ancestrais, tá? De a gente... Por que se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual os espíritos elevados se encarnaram? Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazei por orgulho. Ou seja,
Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. Se vocês não estão entendendo isso aqui que ele está dizendo, é puramente a questão de quando nós nos orgulhamos dos nossos ancestrais, pelos seus feitos, pelos seus títulos, pelas suas aquisições, pelas suas posses, tudo que tiver pincelado ali do orgulho, a gente não está se ajudando e a gente não está nem ajudando o nosso ancestral, que ele ainda está tentando se livrar dessa ideia materializada, a gente fica ali com o pensamento se ligando nele dessa forma, tá? Ele coloca o seguinte: seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. Então a gente tem que se lembrar e idolatrar os nossos ancestrais porque eles tiveram esforços e eles foram vitoriosos naquilo que você se lembra, naquilo que você, poxa, admiro tanto meu avô, porque ele foi, desbravou uma terra sozinho, não desistiu, foi lá, muito perseverante, então eu vou ser perseverante como ele. Então é dessa forma que deve enaltecer essas pessoas, porque hoje elas são espíritos, gente, são espíritos, então não morreram, eles ainda se lembram, e quando a gente se lembra deles dessa forma, isso ajuda eles, né? Então ele continua, e é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até ser útil. Então assim a gente ajuda esses nossos ancestrais também, que ainda estão no plano espiritual, que podem estar numa condição melhor ou pior que a gente, né? Enfim, eu tinha programado para a gente terminar nosso capítulo aqui, mas eu acho que eu conversei demais. Desculpa, viu, Felipe? Vai ficar para a próxima, semelhanças físicas e morais, tá certo? Queria agradecer. O pessoal tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer fazer alguma explicação? Pode deixar que esse último capítulo aí eu converso. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigada, tá? Uma boa noite e até a próxima. Valeu.